Bem, gente, boa noite. Nós estamos fazendo uma programação, a coisa de uns 10 dias para cá, e eu sei que é complicado, porque vocês estão entrando em período de prova, depois vem Copa do Mundo, uma série de coisas. Mas eu não queria, de forma nenhuma, como coordenador do curso, perder a oportunidade de trazer informação para vocês, porque, indiscutivelmente, uma boa formação ela não está em 4 paredes de uma sala de aula só, né? Então, a gente sempre procura, e a gente está tendo um momento de muita sorte, muita felicidade, né? Porque esses trabalhos que o Conselho Regional de Administração faz e que envolve uma equipe muito grande. Você vê que na apresentação da peça de teatro, os que vieram, e com certeza aplaudiram de pé o espetáculo, viu que movimentou. Dias antes, a equipe já estava aqui, vendo o que precisava. Hoje, de novo, eles chegaram cedo. E vocês podem ter certeza que vocês são privilegiados em relação a muitas instituições de ensino que vivem nos solicitando lá no Conselho esses eventos e que a gente acaba não tendo agenda para atender todo mundo. Então, é um privilégio realmente muito grande para a nossa instituição. Nós tivemos aquela exposição na qual eu cheguei a falar com alguns alunos. Uma aluna nossa teve o trabalho selecionado como um dos melhores trabalhos e fez a apresentação no Vivo Rio. Teve alunos nossos aqui, foi Armando que esteve lá e assistiu a apresentação dela. Nós fizemos essa exposição. Na semana passada tivemos a peça de teatro. E hoje nós vamos ter essa palestra. E contando sempre com o privilégio de ter o presidente do Conselho trazendo informação para vocês. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu fico muito chateado com os alunos que não comparecem. Mas isso vai fazer a diferença quando vocês estiverem no mercado de trabalho para tentar uma oportunidade de emprego. É fácil a gente saber quem serão os que terão as maiores oportunidades. E hoje, eu ainda vou escrever sobre isso, é uma coisa que eu estava pensando. Como o aluno vê a conquista de um diploma? O que ele acha que é um diploma? Para que vale o diploma para eles? Eu vou escrever sobre isso e vou mandar para o e-mail de vocês, porque, infelizmente, na FABES, o nosso diploma tem muito valor. Eu quero também aproveitar para parabenizar vocês, não só a instituição, pelo 4 que a gente tirou agora na avaliação do MEC. Vocês, alunos e professores, foram muito importantes nesse resultado. Numa avaliação em que vai de 1 a 5, o nosso curso, assim como o curso de contabilidade, ter tirado a avaliação 4, isso é muito importante. Vocês são responsáveis por isso e a gente agora é batalhar para continuar com esse conceito. Tentar, onde teve um conceito um pouco melhor, em algumas categorias, aumentar esse conceito, mas vocês são os maiores representantes disso, porque talvez vocês não saibam, mas com esse 4, o nosso curso passou a ficar entre os 10 melhores cursos de administração do Rio de Janeiro. Isso é uma referência para a gente, né? E para vocês também. Agora, para finalizar, para passar para o nosso presidente do Conselho, o administrador Wagner Siqueira, eu queria pedir muito a vocês que visitem o nosso site, o site do Conselho Regional de Administração, www.cra-rj.adm.br. Gente, quem acessa já sabe, quem não acessa não sabe nem o que está perdendo. Da Biblioteca Gilda Nunes, das informações, da rádio, né? Estamos aqui com o nosso... Como é que é o nome do rapaz que fez que falaram hoje lá? Oi? É Lupe. Trocaram o nome do rapaz lá. Lupe, né? É Lupe. Não é Snoopy, não, gente. É Lupe, por favor. Visitem o site, né? Eu faço o seguinte, na minha sala, eu trabalho o dia inteiro com a rádio do CRA. Porque é legal, você escuta a música e você recebe informação. Uma série de coisas. Outro dia estavam conversando comigo
muita gente, hoje falaram isso lá no Conselho, o Antônio Andrade, que muita gente visita a biblioteca e tudo mais, até para o trabalho de conclusão de curso, para pesquisar. Então, é muito importante, visitem o site da gente, e eu tenho certeza que vocês vão ver como vocês podem melhorar dentro da profissão. Mas eu falo muito e vou passar para o nosso presidente Wagner. Muito obrigado, professor Gerson. É uma alegria estar de novo aqui na FABES, e agradecer em especial a presença ilustre da nossa diretora, a professora Maísa, né? Está aqui, sei que ela não vai poder ficar todo o tempo, mas, em nome da professora Maísa, estender o nosso agradecimento a todos os professores que estão aqui, em especial aos alunos. Esse negócio de ficar dando palestra, a gente faz depois. Agora eu queria ouvir um pouco de vocês. Todos receberam esse livrinho? Receberam. Na saída, quando vocês forem saindo, quando a palestra acabar, né, nós vamos entregar um outro livrinho que conterá toda a parte teórica e prática que nós vamos conversar aqui hoje. Então, de tal maneira, quem quiser copiar, pode copiar o que quiser, mas no final tem um livro, esse aqui é de questionário, o outro será um parecido, né? Que será com a teoria, tá bem? Vamos abrir na primeira página. Vocês estão com a maquininha. Primeiro, vamos fazer. Primeiro, depois a gente faz o teste, né, Paulo? Vamos abrir na primeira página. Concepções sobre o comportamento humano da empresa. Eu vou ler junto, vamos ler juntos, só para a gente explicar o que queremos, e todos vão fazer a votação nas perguntas que vocês acham. Instruções. Estes exercícios proporcionam uma avaliação de suas concepções sobre a natureza do homem na situação trabalho. Quer dizer, de suas, não certo nem errado, preto, branco, verde, amarelo, maduro, verde, é o que você acha, tá bem? São suas concepções. Certamente, essas concepções são fundamentais na sua situação gerencial, na gestão da vida, você como gerente, ou você como pessoa, no cotidiano de suas vidas. Possivelmente, você concordará integralmente com algumas das afirmativas. Discordará de outras e ficará em dúvida em outras tantas. Quer dizer, não tem resposta certa, tem a resposta que você concorda, a resposta que você acha que deva ser a melhor, tá bem? Não estou fazendo pegadinha, não estamos querendo pegar ninguém, não estamos querendo fazer certo e errado, enfim, nós queremos saber a sua opinião. O grau atribuído a cada proposição deverá se basear na sua apreciação como um todo. Assim, evite sempre segmentar a frase, né, e pensar sobre cada parte separadamente. Em verdade, esse exercício tem 4 partes. Primeiro faz individual o primeiro questionário, depois o primeiro questionário em grupo, depois a gente faz o segundo questionário individual, depois em grupo. Nós vamos demorar muito aqui, vamos sair 11 horas da noite. Para não acontecer isso, a gente não vamos fazer a parte de grupo, tá bem? Vamos fazer só a parte individual. Eu sei que o debate, o grupo, é muito importante. Os professores, os estudantes, os alunos, se quiserem discutir isso mais adiante, depois, em sala de aula, em outro momento, talvez valha a pena. Talvez valha a pena. Mas vamos pensar, então, na discussão apenas na parte individual. E nós vamos começar com a primeira etapa. Trabalho individual. Depois vamos fazer o segundo questionário, só o trabalho individual. Está claro ou não? Tá, então vamos lá. Trabalhando individualmente, cada participante deverá indicar a sua preferência para cada uma das proposições constantes no conjunto A, concepções sobre o comportamento humano nas organizações. Não correlacione cada proposição com as demais. Analise-as de per si. Quer dizer, vai vir uma frase, se você tem que analisar a frase como um todo, não segmente. E não responda a frase 2 pensando no que você respondeu na 1. Analise a frase 2 depois, normalmente, e depois a frase 3. Antes de a gente começar a fazer esse exercício, vamos fazer um teste aqui para aprendizagem do uso do instrumento de votação, né?
Quem não devolver isso está perdido, porque tem um GPS aí que entrega, né? Hein? Não estamos por brincadeira. Quando vocês saírem, não deixem de entregar, porque senão a gente tem que pagar aqui a empresa se a gente não devolver, né? Então, por favor, na saída. Mas ele vai explicar, nós vamos explicar agora como é que vota, tá certo? Uma pergunta bem difícil. Você concorda que a seleção brasileira é a favorita para vencer a Copa do Mundo no Brasil? Como é que faz então? Cadê o... Me presta um para... Aqui, ó, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então você tem que apertar um número desse. Se você não concorda que o Brasil é favorito, é 1. Se você concorda, tá certo? É 5. E tem uma variação, 2, 3, 4 e 5. Você aperta 5, por exemplo, e ok, o verdinho, tá bem? O C é para corrigir, não é isso? Na verdade, se vocês quiserem mudar o voto, é só votar de novo, ele cancela o anterior. Então não precisa do C, Paulo. Como? Não precisa de apertar. Então é só... Agora, vai ter um tempo para todo mundo. Como a pergunta é muito difícil, vocês vão demorar muito tempo. Tão difícil quanto essa. Vamos à votação, então. Quantos distribuíram? Quantos foram? 65. Tem 15 aqui pensando se o Brasil é favorito ou não é. Eu fico pensando naquela história, Berenice, que eu esqueci, do urso, do Paulo Arte. Como é que era aquela história? Do urso no passo, eu não estava. Espera, atentão, Paulo, o que é? Não está acendendo a luzinha, ele vai trocar. Tem algum que não esteja acendendo a luzinha? Mais um lá. Rafael, ajuda aqui, Rafael. Tem outro lá atrás que não está acendendo a luzinha. Onde está? Aqui. Troca aí. Outro lá atrás. Alguém mais aqui que não esteja acendendo a luzinha? De 1 a 5, se você aperta e aperta OK, se você concorda com a frase ou discorda. Esse treinamento está difícil, hein? Eu estou preocupado, eu pensei que fosse 100%. Pois é, mas ganhou do... Panamá, pô. Muito bem. Bom, falta 4, vamos embora. Vamos em frente. Paulo, podemos ir em frente, então? Qual é o resultado aqui? Vai dar um resultado. A média que você vai botar, né? A média foi 3,18. Né? Tá certo? Não é 4 nem 5, não. O que significa que nós estamos no meio do caminho, não é isso? 3,18 é a média. Então, aprendemos a usar um instrumento. Que a gente quer isso, né? É surpreendente, porque o Brasil não está com essa bola toda, não, hein? Essa, né? A turma do Filipão dessa vez. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Vamos agora para valer. Fiquem na página 5. Você anota para mim os percentuais. Dá um relatório final? Dá? Dá, tá bem. Então, vou lá. Conjunto A. O homem, de modo geral, é passivo e reluta em aceitar responsabilidades. Porém, exigente no... Vocês estão com esse texto aqui, tá lá? Ah, tá lá, claro. Esqueci. O homem, de modo geral, é passivo e reluta em aceitar responsabilidades. Porém, exigente no receber e busca tirar proveito de tudo que dá. O que está aqui está no questionário que deixamos com vocês, para vocês ficarem com o material. Pode votar. Se você concorda, 5. Se discorda, 1 e tem a gradação. Em votação. Complexa essa pergunta, hein?
Faltam 5, hein? Tem gente aí pensando, hein? Tá difícil? Mais um pouquinho? Vamos para a segunda, então. Pergunta 2. A média 4,18. Significa que a grande maioria tendeu a concordar com essa primeira pergunta. Segunda, a criatividade e a iniciativa não são o forte da maioria das pessoas. Assim, elas devem ser frequentemente induzidas a realizar os objetivos organizacionais. Em votação. Vocês têm a resposta da média e a resposta de vocês, que pode concordar ou não com a média. A média é sempre afetada pelos extremos, mas a tendência foi efetivamente na concordância. Vamos ver agora. A criatividade e a iniciativa não são fortes da maioria das pessoas. Foram 67? Tá. Faltam 2, hein? Que estão pensando. Está complicado ou não? Mais um, hein? Está faltando um. Bom, então não chega a afetar a média. Então vamos para a próxima, hein? Média 3,34. Está mais para está no meio do caminho, né? Muito bem, próxima. As pessoas não gostam de trabalhar. Quando podem, evitam o trabalho, ou só trabalham porque precisam subsistir. Algumas vezes, o desagrado pelo trabalho é tão forte que nem as recompensas monetárias bastam para vencer a indolência. Em votação. A gente quer saber a opinião de você. Não há resposta certa, a não ser a sua. Tem gente pensando. Importante. Ó, estão com 72, a gente está dando uma média de 67 votantes. Tem 5 aí que estão em cima do muro, nem contra, nem pelo contrário, muito, né? Em matéria de principalmente, não há como no resto a melhor dúvida. 65, tem 72, faltam 7 artistas. Aperta o número e ok. Aperta, figura o ok, né? Não precisa furar a máquina, é só dar uma apertadinha. Tá bem? Bom, tem alguém que quer pensar mais um pouquinho? 67. Vamos para frente, então. Pergunta 4. Média 3,37. Para que a chefia consiga obter um desejável índice de produtividade, é necessário haver um controle direto na execução da tarefa dos subordinados. A maior parte das pessoas precisa ser dirigida no que fazer. Esse foi o diferencial delta. Isso vocês não têm tantos anos, isso, né? Que estimulou a votação em 82 no Rio, né? O fator que desagregou a eleição no computadores. O professor lembra disso? Diferencial. 82. Tem tempo, hein? A maioria aqui não era nem nascido. É. Mas já votava.
Tá baixo, hein? 50. Vocês pensaram que iam ouvir palestra? Estão falando, através do voto, que é uma forma de expressão da vontade. Está por aí. Esperar 65. É natural que as pessoas reflitam mais, é isso mesmo. Tá difícil isso? Moleza, né? Parece até as provas do professor Gerson. É ele que é. Tá certo. Chegar a 65 a gente para, hein? Olha aí, Vento, tem gente aí, falta gente para votar ainda ou não? Tá. É que tem muita pergunta. Mais um, falta para votar ainda, hein? Eu sei, mas eu estou trabalhando com 65 mínimo, né? Atenção, não vai ter. Então, vamos lá, média. (3,64). O que está aparecendo até agora é que as perguntas, tirando o 4 e pouco do primeiro, está caminhando para 4, mas não, menos para 3, 4, né? Entre 3 e 4, né? Próxima. O ser humano, para produzir mais e melhor, deve ter como incentivo mais importante o atendimento do seu desejo de manter um nível decente de vida e o recebimento de um justo salário pela retribuição dada. Né? Pela contribuição dada. Falei outra palavra. Contribuição dada. São as mesmas perguntas que vocês têm no questionário, né? Há perguntas que demoram mais, há perguntas que demoram natural. Tem gente que está em cima do muro mesmo, porque isso aqui, ó, passou direto. Olha. Mas hoje tem umas que teve menos resposta. 68, bateu o recorde. Mais um? Então vamos a 68, média. 69, média. 4,77. Essa arrebentou a boca do balão, hein? Vamos para a próxima. Então, depois vamos dar a média das médias, né, Paulo? Né? A média das médias? Deve-se dar ao empregado um treinamento contínuo que atenda às necessidades da eficácia organizacional. Há que preponderar o interesse do trabalho, pois o homem deve se ajustar às funções para as quais foi designado. Essa está de alta complexidade, só Einstein. E cada um de vocês aqui. Já batemos no nosso número. Então vamos lá. Como parou em 65, significa que tem gente aí que não está respondendo, né? Tímido. Média, 4,46, quase 5, hein? Então a tendência está chegando para 5, hein? A média, hein? Vamos para a próxima.
O homem na situação trabalho procura utilizar o mínimo indispensável de suas potencialidades. Prefere desviar seus dotes para assuntos que não o desgastem mentalmente, isto é, para atividades de lazer. Tem gente que não tem dúvida mesmo, Paulo. O cara falou, acabei de ler, o cara já pimba. Tomador de decisão, hein? Porque tem uns 10 aqui que são tomadores de indecisões. Porque porque tem gente que vai a 70 e depois vai para 65, tem uns 5, 10 aí que estão tomando indecisões. Então, o homem na situação de trabalho procura utilizar o mínimo indispensável. Ele prefere atividade de lazer? Eu não acho nada, vocês é que acham. Tá bem? Chegou o 65, olha lá que maravilha. Vai chegar, ó, o mais um. Chegou. Então vamos lá, Paulo, vamos para a média. 3,22. Vamos ver, depois no final você mostra a média das médias. E a oitava, finalmente. A visão inovadora é um privilégio de uma minoria de pessoas. A visão inovadora é um privilégio. A maioria das pessoas resiste a mudanças e tem que ser empurrada para sair das práticas habituais e da rotina. Vocês estão respondendo aí no próprio questionário, né? Para ter a resposta de vocês, né? Para comparar com a média e depois o professor de recursos humanos cuida disso, né? Como é que é? A média final só eu não consigo automático. Só tem que eu vou falar, aí depois, quando você estiver pronto, você... Opa, que essa tá boa. Vamos ver, espera um pouquinho. Vai passar. Ah. Vai um pouquinho, peraí. Vai bater 70. Vai não. Vai. Não. Então vamos para a média, Paulo. 70 deu. Recordista. 4,49. Terminamos o primeiro questionário. Normalmente, o que nós faríamos aqui? Um belo debate. Formaríamos grupos aqui e discutiríamos para ter um relatório só para cada grupo. E aí, tá entendendo, Gerson? Um relatório para cada grupo, aí vai trocar informação. Cada um pensa de uma maneira. Estamos aí com a média de 4,49. Passemos agora para o segundo questionário. Segundo questionário que está na página 8, tá bem? Conjunto B. Vamos fazer 8 perguntas de novo. Eu prometo que eu vou falar um pouquinho com vocês. Por enquanto a gente está ouvindo vocês. Vamos lá. Primeiro, as pessoas geralmente são ativas e capazes. Gostam de assumir iniciativa das tarefas. Aceitam desafios e canalizam esforços para alcançar seus objetivos. As organizações tendem a desfigurar essas características do ser humano. Nós estamos gravando isso aqui com a Luciana lá atrás, tudo. Daqui a uns 10 dias, está tudo no site do Conselho de novo. Quem quiser assistir, a Fábio, se quiser fazer o link, tá certo? Pode fazer dessa palestra na TV, nossa do CRA, tá bem? Nós tivemos uma experiência aqui com 12 homens em uma sentença, que foi pequena, mas que mudou muito de lá para cá. A gente podia depois, uma hora com o segundo semestre, depois da Copa a gente faz essa experiência. Tá bem? Prontinho? Hein? Também está disponível para download na área do site. Quem quiser baixar os dois livros. Não, isso é calma. Pronto, 65, média. 2,94. Próxima pergunta. O trabalho pode ser naturalmente agradável ao homem se houver um interrelacionamento genuíno entre aspirações pessoais e organizacionais. Se houver um interrelacionamento
entre os interesses pessoais e da organização, o trabalho pode ser agradável ao homem. Quem concorda, 5. Quem discorda, 1. E de 1 a 5. Estão ficando craque na votação, tá rapidinho. Não, todos têm sua verdade, é natural, é isso mesmo. Isso é importante. 66. Continua um grupo do tomadores de indecisões. Se nós passamos de 70, tinha que ter. Vamos lá, Paulo, para a média com 67. 4,44, praticamente 5, né? Caminhando para 5, pelo menos, com tendência para 5. Então vamos para a próxima. Depois a gente vai ver o conjunto todo, né? É possível o ser humano aprender a aumentar a sua gama de responsabilidades. A recusa em assumi-las, as responsabilidades, a ausência de ambição e a ênfase na segurança geralmente são resultados de experiências vivenciadas. Não são características inerentes à natureza do homem. Mais complexa é essa? Tá? Eu não estou querendo comentar as questões para não induzir respostas, para ficar a resposta de vocês, no entendimento e na leitura de vocês. Mas a gente vai falar sobre isso, claro. Essa pegou pesado, só tem 45. O número de indecisores aumentou. Está confuso, a pergunta está mal formulada, eu admito. Vamos lá, o ser humano, é possível o ser humano aprender a aumentar a sua gama de responsabilidade, quer dizer, aprender a gostar, a derivar satisfação psicológica com um maior volume de responsabilidade. A recusa em assumir esse aumento de responsabilidade, a ausência de ambição e a ênfase na segurança, geralmente são resultados de experiência que as pessoas viveram. As pessoas são produtos de suas experiências vivenciadas. E experiências vivenciadas que fizeram com que ela não aprendesse a ter responsabilidade, a não ter ambição, fez com que ela buscasse mais segurança do que derivar satisfação psicológica da responsabilidade. Não são características inerentes à natureza do homem. Quer dizer, o homem não nasceu com essa rejeição à responsabilidade. Ele aprendeu pelas diferentes maneiras de socialização a que ele foi exposto. Na família, na igreja, na escola, no trabalho, na organização. Está melhor agora, não? Mais 2 votinhos? Mais 3. 4. Esse texto precisa ser revisto, sim, tem razão. Ele talvez não possibilite, né? É porque isso tem muito debate, a gente não está fazendo o debate. E o debate corrige, porque cada um lê diferentemente do outro. E a gente não vai poder fazer aqui o exercício. Recomendo que os professores tentem isso depois com calma, ou pelo menos um trabalho do texto escrito que a gente vai deixar para vocês aqui. Paulo, média. 3,67, tendendo para 4, quer dizer, com concordância. Né? Próxima. 4. Pode haver o empenho efetivo na execução do trabalho se as pessoas conseguem uma significativa satisfação de suas necessidades de afirmação pessoal, de prestígio e autorrealização profissional. A gente vai ter que ler também a ortografia desse texto todo. Tem hora que está escrito no português moderno, tem hora que está escrito no português antigo, arcaico. Hein? Arcaico, né? Então, olha lá.
Pode haver empenho efetivo na execução da tarefa, do trabalho, se as pessoas têm uma significativa satisfação de afirmação pessoal, de prestígio, de autorrealização profissional. Meia, né? 68. Vai bater 70. Pode deixar. Vamos chegar a 70. É que eu estou acelerando, eu admito. Hein? 69. Falando. Mais um. Então vamos lá, média. 70 com média. Bateu. 77,74. 474. Né? Também tendendo para 5 para concordância. Próxima, Paulo. O homem é capaz de se autodirigir e de se autocontrolar quando há um comprometimento legítimo na fixação de metas e no alcance dos objetivos organizacionais. Se autodirigir, não precisa ficar alguém controlando ele, ele é capaz de se auto-orientar, tá certo? Se autocontrolar quando ele está comprometido com aquilo que faz. Ok? Vamos à média, então, porque a média já basicamente, com esse número assim, já não altera tanto, né? 69, média lá, Paulo. 4,28, também tendendo à concordância. Sexta pergunta e antepenúltima. As pessoas tendem a utilizar a imaginação, o talento e a criatividade na solução de problemas organizacionais quando compreendem e estão satisfeitas com o trabalho que executam. Quer dizer, quando as pessoas que compreendem aquilo que fazem, né? e estão satisfeitas com aquilo que fazem, elas tendem a ser criativas, inovadoras, e aplicar talento. Tá difícil aí, Amanda? Então, tá bom. Difícil de bater 70, Francisco. Fica no 69, né? Média, Paulo. 70, bateu. Pronto. Pronto. 71. 72. Oba. 3. Agora, você vê que nós estávamos com tomadores de indecisões. Então, vamos lá. Média, Paulo. 466 também está atendendo. A tendência, né, está bem marcada nessa direção. Sétima, penúltima. Existe uma potencialidade intelectual inerente ao ser humano, mas que, infelizmente, se utiliza de forma parcial por inadequações oriundas das práticas organizacionais. Quer dizer, há uma potencialidade no ser humano, mas que a gente explora pouco em relação a essa potencialidade, porque há inadequações, diferentes formas de inadequação no trabalho. As práticas da organização não são propiciadoras, né, de que as pessoas apliquem, né, a sua potencialidade. Dificílima essa pergunta para vocês, hein? Que pegadinha é essa, hein? Isso é uma moleza, hein? É natural, pô. Tem que pensar, é isso mesmo. A gente compreende. Estou medindo com a presença do professor. Vamos lá, 70. Bater. É natural que pessoas têm ritmos diferentes.
os retardatários não são tomadores de decisão, como eu estou brincando, eles estão pensando um pouco. As pessoas são assim mesmo, cada um é diferente, né? 70 aí. Eu é que estou com pressa aqui de, né? É evidente, olha aqui, se vocês verificarem no questionário do livrinho, a gente faz com tempo para a resposta. Então vocês teriam tempo para rever, depois tempo para discutir. A gente está fazendo uma pressão para a gente não depender muito de vocês aqui. Mas, tá bom, vamos para a média, Paulo. 4,31. É que a média com o número que falta praticamente não altera, né? E, finalmente, a última pergunta. Essa é a mais difícil de todas. Vamos lá. A maioria das pessoas gostaria de poder aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O homem busca se aperfeiçoar, reformular maus hábitos e formar novas atitudes. Está todo mundo entendendo que o homem é o genérico, né? Homem, mulher. Tá. Tem gente aqui falando que governante não tem a menor preocupação. Alguns, né? Ou todos, talvez. Agora eu vou ter que trabalhar, pô. Vocês trabalharam tanto. Vai ter que dar 75. Vamos lá. Vai não. Vai nada. Mais 10 horas. Agora entra você, né? Cássio. Cássio. É contigo agora, né? Ele vai fazer os cálculos com calma e você entra. Faltam 3 para 70, hein? A maioria das pessoas, não estou falando que todas as pessoas, gostaria de poder aprimorar conhecimentos e habilidades. O homem busca se aperfeiçoar, reformular maus hábitos e formar novas atitudes. 70. Ele quer que bata o recorde. Só faltam 4. Só 4. Vamos lá. Não tem. Acho que eu não vou ganhar essa. Não. Também. Vamos lá. Tá bem. Vamos lá, Paulo. A média. Ele desligou, não tem quanto tempo. Aconteceu. 4,33. Nós vamos voltar a esse questionário, vamos voltar a esse número. Vocês marcaram a resposta que vocês deram. É importante que a gente faça a exposição, depois vocês leem o textozinho e vocês pensem em relação às respostas que vocês derem, a exposição que a gente vai fazer aqui e a leitura do texto para vocês se auto-refletirem sobre quais são os seus estilos, tá bem? Então vamos lá, podemos começar aqui? Claro, como o título do exercício mostra, nós estamos falando sobre concepções sobre o comportamento humano nas organizações. Nós estamos falando de teorias. Quais são as teorias, quais são as concepções que embasam o comportamento humano das pessoas no mundo do trabalho, que é o nosso foco específico? Próximo. Se nós pensarmos que o mundo das percepções, a maneira como eu fotografo determinada realidade, a maneira como eu vejo determinado fenômeno, condiciona fundamentalmente a maneira como eu me comporto, a gente vai identificar que as percepções são fonte limite do comportamento humano. Quer dizer, o mundo percebido determina a forma como eu me comporto. Nós fizemos 2 questionários, 8 perguntas para cada um. Cada um leu o seu texto e aí interpretou aquele texto em função de suas histórias, de suas percepções que determinam o comportamento. Imagine se esse comportamento aqui, a Berenice e o Cássio vão fazer o próximo, elas vão fazer o próximo aqui, não esse foguete, mas um iceberg. Imagine se esse comportamento aqui fosse a parte do iceberg fora d'água, a parte que aparece. O comportamento são efeitos de formulações muito mais profundas das pessoas, também das organizações. O mundo das percepções condiciona a maneira como eu me comporto. A parte do iceberg que aparece acima do nível d'água são os comportamentos. A parte do iceberg que está abaixo do nível d'água são as percepções. E nós vamos ver também as concepções, que é um volume muito maior
do que as percepções, do que os comportamentos, está claro? A maneira como eu ajo, reajo, as rotinas e as práticas, os comportamentos das organizações, as normas de serviço, as maneiras de agir das pessoas, é a parte do iceberg, é o que aparece. O organograma, o fluxo de trabalho, os processos de trabalho, os procedimentos da organização são efeitos de comportamentos muito mais complexos, que são as causas de comportamentos e efeitos. O erro das organizações é que elas tendem a misturar efeito com causa, querendo corrigir os efeitos, quando deveriam corrigir as causas. Por que que a organização se comporta desta ou daquela maneira? Por que que o iceberg vai de uma direção ou vai para outra, não vem para cá? É em função do enorme volume de gelo que ele tem embaixo do nível d'água. Isto vai determinar o rumo do iceberg, assim como as nossas percepções determinam o rumo do nosso comportamento. E, portanto, a resposta que cada um deu aos 2 questionários que fizeram. É por isso, são as percepções dentro da organização, que é a parte do iceberg dentro d'água, que vai determinar os processos administrativos, os procedimentos de trabalho, as rotinas que se adotam na organização. Está claro? Pois é, mas eu percebo todo mundo aqui mais ou menos no mesmo nível social, mesmo nível educacional, na mesma faculdade nota 4, né, professor Gerson? Não é isso? E é um momento importante isso. Muito bem, e a gente, quando verifica isso, as respostas foram díspares, em diferentes questionários. Se a gente tivesse uma discussão aqui, certamente a gente ia ter entendimentos muito diferentes, 3, 4 com um número e outros com outro número tão distante. Porque as percepções são distintas. Os advogados mesmo colocam em xeque a testemunha ocular, porque quem percebe, às vezes, quem conta um conto, diz a moda, o ditado popular, né? Sempre aumenta um ponto. A versão percebida é muito diferente para um e para outro, o mesmo fato percebido. A gente não tem essa experiência pessoal muitas vezes? Tem. Eu não vi isso que você está vendo, não. E nenhum está sendo desonesto. É que as percepções variam. Portanto, por que as percepções variam, então? E aí a gente vai mais fundo no mundo das organizações, no mundo das pessoas. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções, como disse no início, é fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o estudo da realidade do mundo das organizações. A contribuição da psicologia social é muito forte para o estudo da empresa, da realidade organizacional, para as relações de trabalho. Por que que eu percebo diferente? Se eu estivesse trabalhando com a máquina antiga, a percepção é como se fosse a lente, que se entrar um pouquinho de luz naquelas máquinas antigas, as modernas e grandes também são assim, porque tem lentes, não é isso? Grande angular, pequeno angular, dependendo da lente, entrou uma luzinha, queima a foto, não é assim? É assim também. Aonde? Queima na câmera escura. A câmera escura está aqui. Em verdade, se eu quero mudar comportamento, eu tenho que mudar as causas que determinam esse comportamento efeito. E as causas que determinam esse comportamento determinam as percepções. E a percepção determina o comportamento. Nós estamos dividindo para efeito didático, para ficar mais claro o que queremos passar para vocês, essas concepções em 3 grandes dimensões. Está aqui, concepções, 3 grandes dimensões. Dimensão normativa, cognitiva e volitiva. Em verdade, aqui está a base do iceberg. Se eu quero mudar comportamento de pessoas, eu tenho que mudar as concepções, vale dizer, as teorias que embasam o comportamento delas. Você, aluno, eu, professor, aluno também, todos nós tendemos a dizer teoria na prática é diferente. Nada mais equivocado, nada mais teórico e equivocado, porque a teoria, ela pode ser diferente na prática quando ela não é uma boa teoria. Teoria e prática são absolutamente determinantes. É a nossa teoria que determina a nossa prática. São os nossos conceitos
que determinam a nossa ação, que determinam a maneira como nós percebemos. Vamos ver isso aqui só para efeito didático. A primeira aí é a dimensão normativa. Dimensão normativa está relacionada aos valores, às crenças, às idiosincrasias pessoais. A Benito não gosta que eu fale essa palavra, porque é muito complicado, mas eu falo. Idiosincrasias pessoais, né? As referências, as opções éticas. As opções éticas do departamento dessa empresa deve ser assim ou deve ser assado. As opções éticas do dirigente X são os valores. Nós podemos chamar isso cientificamente de caráter, vulgarmente de mentalidade. Qual é a mentalidade desse cara? Ele é com o tempo dele, ou ele é do passado, ou ele está tão para frente que já perdeu o sentido de realidade. Quais são as opções, os valores, as crenças, enfim, qual é? As organizações falam tanto em ética, está aqui, dimensão normativa. Isso está influenciando percepção, está influenciando comportamento. Se eu quiser mudar comportamento, eu tenho que identificar a minha estrutura de pensar, que vai determinar a minha estrutura de sentir, que vai, portanto, finalmente aparecer fora d'água no iceberg, a minha estrutura de agir. Vamos aqui o outro. Então, mentalidade, a outra é capacidade. Dimensão cognitiva é relacionada à competência, ao know-how, às informações, à capacidade, à competência, como disse. Tem pessoas que sabem fazer e não têm mentalidade, ou até são mau caráter. Tem pessoas que têm caráter, têm mentalidade, têm opções éticas corretas e não sabem fazer. Capacidade é uma coisa, mentalidade é outra. Competência é uma coisa, caráter é outra. Está claro? Isso vai influenciar nas percepções, quer dizer, na fotografia que eu faço da realidade. E vai influenciar, portanto, comportamento. Está bem? E aqui, finalmente, dimensão volitiva, relacionada à vontade, às aspirações, às necessidades, aos desejos, às expectativas. Tem jogador de futebol, por exemplo, que sabe jogar, tem mentalidade, mas não está com vontade. Ficou zangado com o técnico, agora não vou jogar, vou derrubar esse cara do time. Não tem isso? Quantos indivíduos, às vezes, e aí a gente tende a olhar que o problema é só de conhecimento. Nem sempre é de conhecimento. Às vezes é de mentalidade, às vezes é de vontade. Os indivíduos não valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. Às vezes o cara sabe uma opção de coisa, mas não traduz em resultado em comportamento. Às vezes ele tem uma bela mentalidade, mas não traduz em comportamento, porque tem que ter vontade e tem que ter capacidade. Vou dar um exemplo. Vocês geralmente já ouviram falar, espero que nunca, nem o marido, nem vocês para o marido de vocês, nem para o namorado, nem para o chefe. Palavra de rei não volta atrás. Já ouviram isso? Nunca falaram isso para vocês? Tem uns caras que são metidos, né? Palavra de rei não volta atrás. É necessário que os subordinados sintam a autoridade daqueles que têm a responsabilidade pelas decisões. Isso é uma teoria de chefia. Isto é uma dimensão de valor, conhecimento e necessidade de alguém que concebe uma relação com o outrem. Como é que essa pessoa vai entender, vai perceber, vai fotografar, vai ver uma decisão que ele tomou e que não está decidando certo? Ele vai falar, o que será pior? Palavra de rei não volta atrás. É pior eu voltar atrás ou manter a decisão assumida? E é altamente provável que um sujeito que radicaliza uma posição assim, ele diga assim, agora não tem mais jeito, decidir está decidido. Por quê, chefe? Porque palavra de rei não volta atrás. Ele pode ser professor de técnica de chefia, mas se ele não tiver o caráter, a mentalidade, as opções éticas para mudar esse estilo, não tiver a vontade, ele vai dizer, isso é para ensinar em sala de aula, mas no batente tem que ser rente que nem pão quente. Eu vou ser diferente. E ele não faz,
entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Há uma diferença. Isso é para fazer em sala de aula, não é para eu me comportar assim na realidade vivencial. Tem maridos assim, não? Chefes assim? Pessoas assim? Avós assim? Subordinados assim? Chefes assim? Tem. Nós estamos falando aqui de teoria. Nada mais prático, portanto, do que uma boa teoria. Esse negócio de dizer que teoria na prática é diferente é um equívoco. A teoria é a coisa mais prática, porque é a teoria que sustenta o nosso comportamento. O que nós não estamos é normalmente conscientes das teorias que sustentam o nosso comportamento. E foi nesse esforço que autores, num momento muito rico do desenvolvimento do estudo das organizações, principalmente advindo década de 50 e 60, nós tivemos, vocês estão estudando administração, já devem ter visto pesquisa de Hawthorne, lá nos idos de 20 e 30, não é isso? Já viram? Ninguém viu. Hein? Ah lá, hein? Tá certo? Escola de Relações Humanas, já estudaram? Também não? Vamos estudar então. Então vamos lá. Nos idos de 60, com o esforço do processo de questionamento dos estilos de autoridade e obediência no mundo contemporâneo, porque o momento mais duro de autoridade e obediência na sociedade mundial foi certamente na época da Rainha Vitória, e os anos 60 foi os anos de questionamento ao estilo autoridade e obediência. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E surgiram algumas teorias sobre a gestão das pessoas no mundo do trabalho. Nós estamos falando aqui, principalmente, das escolas das ciências do comportamento humano no trabalho. Um autor especial, chamado Douglas MacGregor, Aspectos Humanos da Empresa, traduzido em português. Se por acaso não houver o livro aqui na biblioteca da FABES, vocês têm esse livro em português na biblioteca do Conselho Virtual. Tem o segundo livro do Douglas MacGregor, que não está traduzido, que a gente está traduzindo, que é o Gerente Profissional. Esse autor marcou toda uma geração, e muitos autores hoje modernos, ditos modernos, falam as coisas que ele dizia e outros de seus companheiros, sem citar a fonte. Nós estamos buscando aqui um dos clássicos mais importantes do estudo das organizações na área de pessoas, não é só recursos humanos, mas na área de gestão. Tá certo? O que vocês responderam, foi o primeiro questionário, era basicamente o que Douglas MacGregor chamou de teoria X. O que vocês responderam no segundo questionário é o que ele chamava de teoria Y. E ele chamou X e Y para não dizer que X estava errado ou certo, que Y estava errado ou é certo. Ele identificou que havia, e pesquisa, veja bem, não é livrinho de autoajuda como hoje, não, dos 7 hábitos do monge executivo, né? Tem esses livrinhos assim, uma porção de, né? Ou como fazer amigo e influenciar pessoas, essas baboseiras, que se vende como teoria que não tem pesquisa nenhuma, os 7 hábitos do gerente eficaz. Aonde que ele identificou aquilo em pesquisa? MacGregor não, milhares de empresas, em todo o mundo, pesquisa à época. Eles identificaram, não foi só ele era o coordenador de grupos, como Maslow trabalhavam com ele, era um dos auxiliares dele, da hierarquia das necessidades humanas, tá certo? O Robert Blake, do GRID, e tem muitos autores trabalhavam com o Bennis e Beckhard, das universidades americanas e junto das empresas. Ele identificou 2 grupos de gerentes apenas. Ele não está falando de comportamentos, ele está falando de teorias. Teoria X e Y, para dizer que tinha um grupo que era X, tinha um grupo que era Y. Os comportamentos refletiam isso. E que as pessoas deveriam se identificar com X ou com Y e verificar se vale a pena querer mudar de X para Y, ou se já são Y, ou se vale a pena ficar como X. Mas ele não quis chamar de certo, errado, de verde, de maduro, tá certo? Mas ele identificou. Vamos lá então ver o que ele dizia nesse resumo. Próximo. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Essa é uma responsabilidade do Conselho, corrigir os maus ensinamentos que
não é o caso aqui da Fábio, tenho certeza que não é, mas de cada 10 livros de teoria geral da administração publicados em português, 9 estão errados. Literalmente errados, porque dizem que teoria X é o contrário de teoria Y. Isso é um erro teórico que faz o corpo do Douglas MacGregor, lá, os dele no túmulo, se mexer de raiva desses professores de português do Brasil, que dizem que teoria X é o contrário de Y. O autor nunca disse isso, ao contrário. Ele não disse que são iguais, ele disse que são diferentes. Duas coisas podem ser diferentes sem serem contrárias. Estão em comprimentos de ondas distintas, estão em frequências distintas. Mas os autores brasileiros dos livros mais consagrados, olha, estou falando dos livros mais vendidos e mais consagrados, estão errados. E a responsabilidade disso em outras teorias. Por isso que a gente está aqui, para trazer o conceito correto do MacGregor, que não é nosso, mas é o que ele dizia. Quem for ler o livro com cuidado vai identificar que jamais o autor disse isso. Quem diz isso são os livros de teoria geral de administração, e que a gente repete. De cada 10, 9 estão errados. Então vamos lá. MacGregor dizia simplesmente que ele identificou essa gente em pesquisa. Estamos falando de teoria, não estamos falando de comportamento, está certo? O trabalho é em si mesmo desagradável para a maioria das pessoas, diz o gerente X. Se o trabalho é desagradável para a maioria das pessoas, se eu conceituo essa ideia, se eu tenho essa ideia que o trabalho é desagradável, eu tenho que organizar o trabalho de modo a fazer com que as pessoas produzam, porque o trabalho é antinatural às pessoas. Então, como eu vou fazer as pessoas trabalharem sabendo que o trabalho é antinatural? Se a teoria Y dissesse o contrário, ela diria que o trabalho é agradável para a maioria das pessoas. Ele não diz isso. Ele diz que o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições são favoráveis. Isso é outra frase. Ela está afirmando uma outra coisa, ao mesmo tempo em que nega o X. O Y nega o X e afirma outra coisa, mas não afirma o contrário de X. Se o trabalho é tão natural como o lazer, que condições eu tenho que fazer no trabalho para fazer com que condições semelhantes ao lazer façam as pessoas produzir? Está claro? Por exemplo, se eu sou X, eu quero fazer o cachorrinho andar. Eu posso fazer muitas maneiras do cachorrinho andar. Um deles é dar um chute no traseiro dele. Ele não quer andar. Eu é que quero que ele ande. Ele toma um chute e anda. Como é que as organizações não dão um chute no traseiro? Mas elas ameaçam. Se você não fizer isso, eu vou te punir. Se você não fizer aquilo, eu vou te fazer isso. Se você não alcançar as metas, vai apanhar. Não tem meta de resultado hoje? Vocês estão pensando que a gente está falando de antigamente, hein? Bater metas, como é que é o negócio? Como é que é? Ó, se não fizer, vai cair fora. Se não quiser, é sempre ameaça e punição. Dou um chute no traseiro, o cachorro anda. A teoria Y vai dizer como é que eu vou organizar o trabalho para fazer com que, mobilize a pessoa para ela produzir. Ele não é santo nem salvador das almas. Ele está criando condições para que haja participação do outro, que haja compromisso, comprometimento, envolvimento, mais do que isso. O teoria X está querendo envolvimento. A galinha bota o ovo num sanduíche de presunto com ovos. A galinha bota o ovo, um sanduíche de presunto com ovos, e caiu fora. Só está envolvida no ovinho. O porco, da parte de si, está comprometido. Como comprometer as pessoas com o trabalho? É apenas se elas se realizarem naquilo que fazem, se elas estiverem comprometidas. Veja bem, a colocação de um gerente Y, teoricamente, é muito distinta da colocação de um gerente X. O gerente X não tem dúvida. Chute no traseiro. Ah, mas como o sindicato se organiza, tem bullying, tem ameaça, tem punição, eu já sei o que vou fazer. Eu, ao invés de dar um chute no traseiro, vou balançar o ossinho para o cachorrinho. E o cachorrinho quer pegar o ossinho, ele vem. Ou não é?
Ah, se você fizer isso, vou te dar um prêmio. Você vai ter uma viagem à Disneylândia, você vai ganhar uma promoção, você vai ganhar uma graninha. A graninha é para você pular em cima. É diferente do mundo de hoje? Um chuta o traseiro, o outro balança o ossinho. Eles são diferentes? A gente pensa que são. Eles são iguais. Um te obriga pela coação, o outro te obriga pela sedução. Ambos desconfiam da sua capacidade de produzir. O que eles mudam são os comportamentos. O que eles têm de igual é a concepção, é a teoria que eles têm sobre a natureza do homem. Um desconfia e não acredita que o trabalho que o homem seja capaz de produzir, empurra, ameaça. O outro desconfia que o homem é incapaz de produzir. Ao invés dele fazer isso, ele seduz. Eu não sei qual é o pior. Um vai à força, o outro entra pelo cano, pelos próprios pés. Sabe aquele gerente boa praça que a gente só trabalha porque ele é legal? O amigo, o country club, tá certo? O chefe legal. Pô, se não fosse esse chefe, é isso. Vamos lá. As pessoas, em sua maioria, não são ambiciosas. Evitam assumir responsabilidades. Preferem ser dirigidas. Cada macaco no seu galho. Definir bem a tarefa e senta. O homem tem que ter o perfil da empresa. Já ouviram falar essa história? Tem que vestir a camisa, senão, eu vou escolher práticas de gestão associada à teoria que eu tenho sobre a natureza do homem no trabalho. Nada mais prático, vejam só que interessante, do que uma boa teoria. O autocontrole frequentemente solicitado é condição indispensável à consecução dos objetivos organizacionais. Não quer dizer que é sempre indispensável. Quer dizer que a gente tem que conhecer pela experiência. Estranho isso, né? Porque isso abala o senso comum, o cotidiano da realidade que a gente utiliza. Temos que voltar ao Douglas, tem que voltar ao 12 Homens. A criatividade e iniciativa não são o forte das pessoas na resolução dos problemas da organização. Se eu acho que a criatividade e iniciativa não são o forte, eu tenho que definir bem a tarefa. Dizer, o papel do subordinado é cumprir ordem. Sabe? Tem gente que manda e outros que executam. Para que eu vou deixar o sujeito ter criatividade e iniciativa se ele não vai ter? Define bem a tarefa e o cara não pode falar um ai. A maioria das organizações, as pessoas estão mortas psicologicamente. Não é que elas estejam mortas, mas estão mortas vivas, porque elas desistiram de participar. Elas não podem ter criatividade, não podem dar ideia, não podem sugerir, não podem questionar, não pode existir. A criatividade e iniciativa são a tônica encontrada nas pessoas envolvidas na resolução dos problemas da organização. Quer dizer, o desafio do gerente Y é como envolver as pessoas na organização e na solução dos problemas. Se elas participarem, as organizações normalmente separam planejamento e execução. Y não. Quem planeja, executa. Quem executa, planeja. Quem conhece, participa. Se você envolve, mais do que envolve, compromete a pessoa com aquilo que ela faz, ela vai ter um desempenho diferente. E você conhece aqui do X, não. Próximo. A motivação ocorre apenas ao nível das necessidades básicas, sobretudo de segurança. Se eu acho que as pessoas só têm interesse em salário, em segurança, em estabilidade no emprego, que o ser humano é motivado basicamente pelo tutu, pela grana, só isso, eu vou ficar só nisso. Acontece, gente, como diz McGregor, e muito bem desenvolvido depois por Herzberg, que também trabalhou junto com ele, e diz assim: não há salário, gente, que não me leve a querer mais salário. Por mais que eu coma hoje, se eu não comer 2 dias, eu vou estar com uma fome danada, e não há comida que me leve a deixar de ter mais fome. Eu sempre quero comer de novo. É um ponto gravoso, volta ao ponto zero. Eu dou um aumento ao funcionário hoje, e ele fica feliz. Mas se eu não der um outro aumento amanhã, ele vai ficar infeliz. E o que faz uma pessoa fazer feliz não tem nada a ver com como eu trato ele, tem a ver com como eu utilizo ele. Se eu não der melhores salários, melhores condições de segurança, melhores ambientes,
melhores incentivos, vão aumentar o ticket, enfim, se eu não tratar melhor o empregado, vamos parar com essa conversa de colaborador. Pode, se quiser chamar de colaborador, também pode. Mas se eu não tratar melhor o empregado, ele vai ficar infeliz. Se eu tratar ele muito bem com isso, ele vai ficar no ponto zero. Porque o que motiva não é o que desmotiva. O que motiva está relacionado ao que ele faz. Tem que tratar bem. Ficou no ponto zero. E agora? Agora tem que saber o que ele faz. Porque se eu acreditar que é só segurança, eu vou ficar só no salário. E o empregado sempre vai responder para o gerente: o que o senhor tem feito por mim ultimamente? Mas como? Te dei um aumento nos últimos 3 anos lá no conselho, te dei mais de 70% de aumento, ninguém fez isso? Ele não está pensando isso, ele está pensando hoje, né, Amanda? Qual é o aumento que você vai me dar? Não há comida que me leve, e a gente não pode se sentir ingrato. Ah, esse empregado é um ingrato. Não, é da natureza humana. Eu ganho hoje X, quero ganhar 2X amanhã. Eu comi hoje, quero comer amanhã. Eu tenho um aumento de ticket hoje, quero ter outro amanhã. E não tem que ter nada de gratidão. Nós estamos falando do ser humano, da sua essência, de sua natureza. Teoria Y, teoria X. Se eu achar que é teoria X, eu só o aumento, dá o aumento, mas não basta dar o aumento. Não basta tratar bem, tem que perguntar o que o indivíduo faz. Aquela história de dizer, esse sujeito é que é feliz, né? Ele constrói uma catedral. Não adianta essa conversa fiada. Isso serve para um excepcional, para um outro maravilhoso, mas eu estou falando do ser humano normal, que está botando tijolo o dia inteiro debaixo de sol e chuva. Ele está botando tijolo, não está construindo catedral, coisa nenhuma. Uma vez eu fui numa fábrica de aviões, estava lá, tem uns anos atrás, mas vai. Você é importante. Recurso humano adora muito essas coisas. Você constrói um 747. Eu fui ver aqueles outros, tinha um operário lá apertando parafuso, a chave o dia inteiro. Ele não constrói 747 coisa nenhuma, ele aperta parafuso. Se o trabalho é burro, insignificante, sem sentido, não adianta pagar mais apenas, vai ter que pagar mais. Mas o trabalho vai continuar sendo burro, insignificante, sem sentido, por mais que você pague a ele. O trabalho tem que ter, para aquele indivíduo, sentido de reconhecimento, de progresso, de contribuição. Ah, o trabalho não tem jeito, vai ter que fazer esse trabalho burro, insípido, insignificante. Então tá bem, você vai ter problema de moral, ou senão, você acaba com o trabalho. Como acabar? Acaba com o trabalho. Ah, não tem jeito, então você automatiza o trabalho. Ah, não tem jeito, então você vai ter que pagar mais esse cara, para ele se divertir fora do trabalho e para poder compensar aquela burrice que ele faz o dia inteiro. Será sempre assim. Tem organizações que botam pessoas portadoras de deficiências mentais, fazendo um trabalho absolutamente insignificante, e é muito bom que elas façam isso, e devem ser cumprimentadas por isso. É louvável. O que as pessoas não percebem é que na mesma linha tem do lado daquela pessoa portadora de deficiência mental, com retardos grandes, que é bom desafio para ela, que está sendo útil e é boa para a empresa, mas tem uma pessoa normal fazendo exatamente o mesmo trabalho. Isso é teoria X, teoria Y. Vamos lá. A motivação ocorre ao nível das... Posso demorar muito não, né, mano? A motivação ocorre ao par das necessidades básicas, sobretudo de segurança, também ao nível das necessidades sociais de autoafirmação e realização. Portanto, as pessoas não são motivadas só por segurança. Elas têm... É o ser humano complexo, psicológico, que quer se afirmar. Não importa, a natureza do homem, olha bem o que eu estou dizendo, é permanente e universal. Não é o engenheiro nuclear que é super motivado e o pobre do garçom ou o pobre do servente humilde que não é motivado. Como ser humano, eles são iguais. É claro que as questões que colocam para o engenheiro nuclear e para um servente são distintas, mas ambos querem crescer e progredir. A natureza do homem é a mesma. O que muda são os meios ambientes. Eu estou falando do grego ancestral, do romano, do brasileiro hoje. O ser humano é o mesmo. O que mudam são as circunstâncias. E se a gente não entender isso, a gente vai achar que o servente é diferente do engenheiro nuclear. E não é.
O servente é igual, como ser humano. Ele quer contribuir, claro, com coisas menores, com menos participação, evidentemente, mas ele quer participar, ele quer estar no time que vence. Sempre assim. Seja o engenheiro, seja o serventezinho. Pois não, vamos lá. Próxima volta. A maioria das pessoas deve ser rigorosamente controlada e frequentemente induzida a realizar os objetivos. Se as pessoas não gostam de produzir, tem que controlar. Então, outro dia me sugeriram lá no conselho, um conselheiro, ô Wagner, por que você não bota uma porção de Big Brother aí nos computadores para saber se todos estão nos seus postos de trabalho? Duvido que você acerte quem foi. Você também, hein? Hein? Bota um Big... E está pensando o quê? Quantos aqui têm seus Facebook bloqueados nas suas empresas? E o Instagram nem pensar. Imagina ficar. Por quê? Não bloqueia? E o Big Brother da empresa para ver se você está no posto de trabalho. Não tem? Tem. E você tem que controlar. Teoria X, teoria Y. As pessoas podem ser criativas e se autodirigir no trabalho se adequadamente motivadas. As pessoas motivadas não querem trabalhar menos, trabalham mais. Estão no fim de semana, no domingo, mandando Face e-mail. Como é que é? Facebook? Face e-mail. Inventei uma agora. Essa tá bom. Esse é um super... É claro, as pessoas motivadas querem trabalhar mais, não querem trabalhar menos. Estão pensando no fim de semana, no trabalho, nem se dão conta disso. A pessoa motivada é isso, ela é criativa. Aí fico vendo, nego ensinando criatividade numa empresa. Como ser criativo e inovador. E o cara faz um trabalho idiota, imbecil, burro, repetitivo. Como é que ele vai ser criativo, pô? A história do ser humano na trajetória da Terra, desde que ele inventou o fogo, usou o timão na pedra e enfrentou os grandes animais, é a história de inovação e criatividade. Essa babaquice de dizer dos que ficam fazendo o curso de criatividade hoje. Essa é a trajetória da humanidade, é de criatividade. Senão não teria sobrevivido até hoje. Fica ensinando criatividade, tudo tem que ser inovador. Inovador se tiver as condições objetivas para ser criativo. O ser humano é criativo em geral. Quem não for, a gente vai conhecer pela experiência, não é pelo pressuposto, nem pelo preconceito. Vamos lá. Portanto, todo ato gerencial, diz McGregor, se fundamenta numa teoria, consciente ou não. Essas transparências estão no site também, para quem quiser fazer download, etc. Tá certo? Portanto, nada mais prático do que uma boa teoria. Você vai dizer que teoria na prática é diferente, é conversa fiada, hein? O comportamento não é fruto do acaso. É produto das nossas teorias. Toda ação ou comportamento tem propósito, tem motivo, não é despropositado. Todo ser humano é motivado. Ele pode não estar motivado para o trabalho. Ele pode estar motivado para outras coisas, até às vezes para desorganizar o trabalho, para esculhambar o trabalho, mas ele é motivado. O ser humano que não é mais motivado está morto. Até morrer a gente é motivado. Isso faz parte da essência do ser humano. Próxima. A tarefa tem que ser motivadora. Maslow, Herzberg. Isto é, levar a uma... Esses livros todos estão no site do Conselho, hein? Levar a uma compensação psicológica. Não tem essa história mais de dizer que não tem acesso à literatura. Antigamente não tinha, não. Agora entra no site que tem. Em todo lugar, no mundo inteiro. Conhecimento está à disposição de vocês. E de graça. Olha lá, ó. O desinteresse pelo trabalho é consequência e não causa. Se eu acho que o desinteresse é causa, eu vou criar condições para obrigar a pessoa. Se eu acho que ela é consequência, eu vou trabalhar diferentemente. As causas são diagnosticadas pelo efeito. Fulano de tal é assim mesmo? Temos que verificar o porquê. Próximo. As causas podem ser internas, motivação, ou externas, estímulos. Se eu ligar uma bateria, um aumento de salário, é uma bateria a curto prazo. Quando eu desligo essa bateria, acaba a motivação, a incentivação. A verdadeira motivação vem de dentro, de anelos internos. A pessoa é seu próprio gerador.
Ela coloca a sua própria energia de dentro para fora. Essa é a verdadeira motivação. As outras é estímulo. O ser humano é um ser motivado. Quando ele é motivado, a motivação, como disse, são liberadas em outras direções. No lazer, nos hobbies, no weekend, na destruição anti-organizacional, enfim, em outros campos. O nosso papel aqui é como aproveitar essa potencialidade do ser humano no melhor desempenho do trabalho. Como? Realizando as suas potencialidades. Os interesses da empresa são um, os interesses das pessoas são outros. O importante é como compatibilizar o interesse das pessoas e o interesse da organização. O erro é achar que os interesses das pessoas são da empresa. A empresa tem um interesse, são seus donos, seus acionistas. O empregado, cada um, e infelizmente, os dedos das mãos são diferentes. Cada um de nós aqui também somos diferentes. Cada um de nós é uma perfeição, para aqueles que são religiosos, de Deus. É uma unicidade, uma singularidade. Temos que tratar, portanto, cada um diferentemente do outro. A gente não é gado para ter tratado como gado pela empresa. Quem pensa isso é teoria X. Próximo. Qual é o problema da teoria X? É o controle via hierarquia, prêmio, porrete, manipulação. Está pronto aí, Paulo? Hein? O autocontrole é a teoria Y, via a criação de oportunidades. Teoria X, tratamento igualado. Nada mais desigual do que tratar os desiguais igualmente. A teoria Y é o tratamento diferenciado. Nada mais igual do que tratar diferenciadamente os desiguais, pelas suas contribuições. É o sistema do mérito. A harmonia superficial, a grande família, que é muito típico. Ou na porrada ou na sedução. O titio Joel vai para o Vasco agora certamente para resolver o problema do Vasco. Durante a curto prazo resolve, e depois? A família Filipão também tem isso, até já se deu bem. A curto prazo, certamente. Mas não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de longo prazo. Próximo. Avaliação a priori. A teoria X de o homem é, né? Pelo pressuposto. A avaliação a posteriori é conhecer pela constatação. Vamos conhecer pela experiência. Ele pode ser. Decisões pela hierarquia, reuniões que são chamadas manipulativa para decidir o que está decidido, ou buscar a participação genuína. Pode trazer. Decisão, execução, pontos de ação. Quem tem conhecimento, decide. Portanto, eu não separo execução e decisão, eu não separo planejamento disso. A teoria X, ela é determinística, o homem é. A teoria Y é possibilística, ela não diz que o homem é ali, ele pode ser. Uma coisa é a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual. Eu tenho que terminar que horas? 9? Qual é o horário certo aqui para terminar? Não, para não perturbar a turma aqui. 9. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. A teoria X diz, o homem é. A teoria Y, ela não é probabilística, ela é possibilística. O homem pode ser. Depende do clima organizacional. Pode pôr. Tá bom. Vamos lá, ó. O que nós estamos vendo? Esse é o grupo A, né? A tendência do grupo A foi um média total de 4,17. O que significa que no primeiro questionário da teoria X, as respostas da média deste grupo foi concordar com os postulados, com os pressupostos teóricos da teoria X. Não fiquem tristes, não. Essa é a quase totalidade dos grupos. Todas as pessoas, nós somos criados numa cultura X. A realidade brasileira, a realidade das organizações em geral, as organizações utilizam tecnologia espacial, de velocidade orbital. Estamos aí usando tudo que tecnologia de informação tem. Só que a mentalidade prevalecente nas organizações é do carro de boi. Teoria X. A técnica não tem nada a ver com a teoria que sustenta essa técnica. E aí a gente tem uma enorme defasagem entre a maneira arcaica
dos valores, das crenças, da mentalidade vigente na organização e os instrumentos tecnológicos que nós utilizamos. E aí fica assim, o Facebook é uma maravilha, mas na empresa não. No sistema de autoatendimento do Conselho, que é tudo por internet, que nós temos lá, a maior dificuldade que nós tivemos no início da implantação, e hoje ainda temos, com 1 ano e meio, é que a maioria das empresas, os sistemas são bloqueados de internet. E aí o administrador fica com raiva e diz que o nosso sistema não presta. Depois ele compreende que não é o sistema nosso que não presta, é que a empresa dele, a internet dele é bloqueada. A cultura da empresa é do X. A tecnologia é avançada, mas a mentalidade é que, se ele ficar no Facebook, ele vai desviar-se do trabalho, tratando a gente realmente como criança. Média total, então a tendência aqui foi 4,17 no primeiro questionário. Cada um tem sua resposta, depois comparem aí com as médias. Segundo questionário. Que coisa engraçada, né? Segundo questionário também tendeu para 5. Significa que vocês concordam com o primeiro questionário e concordam com o segundo. O segundo é teoria Y. E alguém já disse, aliás, alguém não, já se escreveu até livro sobre isso. Então nós estamos diante da teoria Z, nem X, nem Y. Isso é a pior de todas. E o pior que teve professores teóricos, assim como ensinam teoria X e Y, errado, e diz que são contrárias, não são, e achavam que era possível compatibilizar um pouquinho de uma e um pouquinho de dois. Essa é uma das posições mais fascistas que tem, que a gente tem que ter cuidado, porque, para mim, pode ter sido mais fácil responder o segundo questionário, sabe por quê? Porque eu me auto-identifiquei. Eu sou Y. Aquela plebe rude e ignara é X. Vocês são X, eu sou Y. E eu estou separando o mundo entre nós, a elite motivada, participante. Quando a gente vai para gerente, não tem dúvida. Gerentes não tem dúvida, eles acham logo que são Y. E vocês, eu, nós, que somos uma plebe rude, né? Ignara, né? É isso mesmo, não? A música não era plebe rude. A plebe rude não... Eu esqueci. A música é tão antiga. Hein? Hein? É isso mesmo? É ignara. A plebe rude e ignara, essa é X. Veja bem, nós estamos separando o mundo. O ser humano, a natureza, não esqueçam, é permanente e universal. A elite, nós somos iguais. Nós e elite, nós somos elite também. E o povo também é igual. Porque o ser humano é igual. Veja bem, a gente tendeu a confirmar aqui os dois. A discussão, talvez, em grupo, talvez seja a possibilidade de um trocar informações sobre o outro. Mas vamos continuar. Eu prometo que paro às 9, em ponto, para não cansar muito vocês. Está distribuindo. Márcia, vai, passa, vai. Ah, não, volta. Olha só, a teoria Y não é a antítese da teoria X, como disse, ela é diferente. A grande força da teoria Y está principalmente em negar, como disse, aquilo que ela... e não afirmar o contrário. Ela nega o que a teoria X afirma, e não afirma o contrário, afirma outra coisa. Portanto, a semelhança entre o gerente durão e o gerente de gente boa é grande. É desconfiança nas pessoas, mais do que aparente diferença em comportamento. Entre a ameaça e o prêmio, entre a sedução e a coação, ambos, como teoria, são iguais. O que muda são os comportamentos. As pessoas não reagem ao mundo objetivo, mas ao mundo de suas percepções. O que é lógico não é necessariamente psicológico. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Se a gente tirar todas as pessoas de uma organização, eu não tenho organização, eu tenho um prédio. O que faz as organizações são as pessoas se relacionando com outras para a consecução de objetivos, propósitos, metas. Não há organização sem pessoas, como não há vida sem sangue no ser humano. Há empresas, há executivos, há consultores, há gerentes que gostariam de se livrar das pessoas,
Mas elas não vão ter pessoas, vão ter máquinas. E as pessoas não reagem ao lógico, mas ao psicológico. Se fosse assim, era fácil. Botava no computador um problema. Vamos reunir os maiores especialistas de administração. Problema A, solução A'. Problema B, solução B'. Problema Z, solução Z'. E estava resolvido. Botava o computador para dirigir a empresa. Quando a empresa quebrasse, demitia o computador e não o gerente. Mas não é assim. As organizações, não há... Esse é outro equívoco. Nós, alunos, gostamos muito de querer do professor a receita de bolo, o remédio para resolver. Lembremos sempre que cada organização é diferente de outra, porque são pessoas diferentes que integram diferentes organizações. Então, não há... O médico custou entender isso. Agora está começando a entender que não existe doenças, existe doentes. Que a manifestação da doença de um doente muito repetidamente começa a caracterizar uma doença que se expressa numa pessoa de uma maneira e em outra diferente. E que para uma pessoa aquele remédio pode ser veneno e para outra pode ser remédio. Na empresa também, o professor ensinou uma grande medida para a gente, uma grande técnica. E a gente fica, né, orgulhoso, proud, né? Agora eu sou o tal, sei aquela técnica, chego na empresa e trago a solução para o meu chefe. O meu chefe não gosta, arquiva a minha solução. Eu digo, que chefe burro. Aquela solução pode não ser boa, e pode ser eu que esteja falando, que não estou sabendo vender para o meu chefe a solução que eu estou trazendo. Agora, aquela é a melhor solução para aquela empresa? Ou aquele remédio pode virar veneno? Para cada empresa tem que ter adaptação. O maior risco, a gente fala muito dos políticos, mas o risco maior não é de um político demagogo e irresponsável, é do técnico puro, que é um alienado com poder. Nós estamos falando em organização, estamos falando em pessoas, estamos falando em estrutura de poder, em luta de poder, em amizades, inimizades, conflito, dinâmica de grupo, interesses, paixões, ambições. Estamos falando da alma humana, que tem que ser tratado e compreendido nesse contexto da organização. Portanto, não há solução para a empresa. Cada organização terá um caminho e uma solução adequada àquela empresa. Se não era fácil, como disse, chama os técnicos e bota tudo no computador e a gente se livra, sai fora. O ser humano, o gerente não é um biólogo que está olhando os seus bichinhos com o seu microscópio. Ele está num sistema de ciência social aplicada. Um administrador é um aplicador de conhecimento em ciências sociais. Ele aprende a técnica, mas a técnica pode ser apenas um instrumento. O revólver pode estar a favor do bandido ou do mocinho, pode estar a favor do preconceito ou criando uma organização mais justa, mais fraterna, mais competente. A que serviço nós estamos prestando? Eu sempre gosto de falar da imagem que hoje nós utilizamos muito na organização, que antes se pedia fotografia, agora está pior. Se pede uma gotícula de sangue ou um fio de cabelo para fazer exame de DNA. Eu não estou dizendo que foi ontem, eles estão fazendo isso hoje. Sim, agora não se pede mais fotografia, mas se aprofundou muito mais no preconceito e na discriminação. As organizações são assim, e nós estamos trabalhando numa área, vocês escolheram uma profissão que não tem a técnica apenas. A técnica é importantíssima, não estou dizendo que não seja. Mas a gente tem que ter a avaliação crítica da incorporação nos diz MacGregor, daquela técnica, aquela cultura, aquela realidade. O conceito de cultura é fundamental para nós, para aquela realidade, porque senão era mole. Qual é a história daquela organização? Qual é a sua cultura? Quais são os seus valores? Qual é a sua teoria? Lembra? Volitiva, cognitiva e mentalidade. Qual é o caráter da organização? Próxima. A teoria Y, portanto, não é antítese, estou insistindo nisso. Uma coisa é produtividade possível a curto prazo.
Você incentivar, oba, bota o Joel lá no Vasco que vai resolver o problema do Adilson. Pelo menos o time chega em quarto, não vai cair para a Série C. Né? E tem que tirar o cara do Flamengo também rapidinho, não ele, o presidente, o dono da Sky que manda lá, o presidente da Sky. Como é que ele chama? É, esse que está destruindo o Flamengo, esse vagabundo. Né? É um vagabundo. Ele quer vender a Sky, não respeitar o clube. É isso mesmo. Ninguém fala nesse cara, rapaz, ficam falando nos outros incompetentes que estão acima dele. Né? Um já foi embora, vai tarde aquela praga, o Valim, né? Depois vai sair o Bandeira também. O pior é que o Bandeira é administrador registrado no CRE. Hein? É? Sabia? Hein? Olha só que praga. Incentivação, motivação. Nós estamos falando de produtividade, ó, a longo prazo. Produtividade persiste sem o policiamento dos atores sobre os valores. Aquele que anima consegue a curto prazo. Nós estamos falando de sustentabilidade. É verdade que tem muito menos gerente teoria Y. É verdade que a maioria é X. Mas é verdade que as pessoas, na sociedade do conhecimento, no século da cultura, no século cada vez mais das mudanças que nós estamos tendo, né? No mundo do mais e da mudança de mentalidade, a gente tem que mudar de teoria X para teoria Y. Se a gente pensar que há 70 anos atrás existiam apenas 67 países, a ONU enche, né? Isso é de 647 para cá. Se a gente pensar que tem muito mais coisas, né? Muito mais sociedades, muito mais países, o mundo está mudando, é verdade. A gente continua com teoria X, não, temos que sair para a teoria Y. Brilhante as observações de Douglas MacGregor. Pronto, próximo. O talento e a criatividade e inovação são amplamente encontradas nas pessoas, efetivamente comprometidas com o que fazem. Não adianta dar curso de inovação se a pessoa não está comprometida com aquilo que faz. Ela vai aprender o cursinho de inovação e criatividade se ela estiver fazendo coisas que vão possibilitar a criatividade dela. Não, ela vai ser uma teórica, vai ser até professora de criatividade, e nada criativo vai fazer. Portanto, os programas, as técnicas, pode ser X ou Y. O revólver pode estar a favor de um ou de outro. As teorias não são padrões, mas conjuntos de pressupostos sobre a natureza do homem no trabalho. São estratégias e não técnicas. Próxima. Tenho 10 minutos. Então vou continuar enchendo vocês. Suspeito que haverá sempre um grupo de pessoas que trabalhar segundo os pressupostos da teoria X. É possível. As pessoas foram tão marcadas desde a sua infância com comportamento X que pode ser que algumas não consigam. Mas lembre de uma coisa, papagaio velho aprende a falar. Essa é a força do ser humano, ele aprende sempre. Ele está sempre aprendendo até morrer. E ele pode aprender a falar sendo um papagaiozinho velho. Tem uns velhinhos aí que mexem, né? Complicado em computador. Apanho a burro, né? Mas estou fazendo força. Né? Força, esforçado eu sou. Né? Mas é verdade, mas eu também vou às forças. Sabe o que eu faço? Eu pego uma criança bem criancinha mesmo, que fica me dando show de computador, e dou uma televisão velha para ela mexer, aquele seletor, que ela fica na uma baboca lá botando no computador. Eu vou às forças. Pode fazer se eu não vou fazer. A gente vai ver como é que é a força da cultura. Ah, que criança genial. Coisa nenhuma, ela é uma criança igual ao tempo dos romanos e dos gregos. Eu boto o computador, boto o telefone com um disco, aquele antigo. Ela fica afiando o dedo, ele que não sabe. Eu tenho essa experiência pessoal. E olha, eu juro que não é minha neta não, hein? Tem que fazer teste, né? Já pensaram nisso? Façam com as suas crianças, que a gente acha que é gênio. Bota uma televisão com um seletor e diz para ela ligar. E mão, e na máquina de escrever nem falo. Né? ASDSD, C cedilha, SHJ, lembra disso? A gente nem sabe disso. ASDFG, não é isso? C cedilha, JH. Eles não sabem fazer nada. Vamos lá. É preciso, olha aqui, ó, por quanto tempo? É preciso conhecer pela experiência, tende a crescer. A natureza humana é permanente e universal. O que faz a teoria nesse caso? Vamos lá?
Os riscos da teoria X, gratidão pessoal e não organizacional. Saiu o gerente bonzinho ou o gerente autoritário, é isso. Tudo volta a Dante. Desmoralização da equipe e o democratismo. O risco da teoria Y, achar que o gerente é salvador da pátria, salvar todo mundo. Não é isso. Nós não estamos falando de missionário, do padre, do sacristão, do pastor de igreja, do pai de santo, que são líderes religiosos que têm a função missionária, cada um na sua crença religiosa, natural, com todo respeito. Agora, esse não é o papel do gerente, ele é Y para conseguir melhores resultados através de pessoas. Administrar, não esqueçamos, é obter resultados através de pessoas. Essa é uma boa definição de administrar. Porque sempre há pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Próxima. Se eu tenho uma expectativa baixa em relação à pessoa, o desempenho tende a ser baixo. Eu falei, viu, não falei que ele era burrinho? Aí o burrinho dele gera uma expectativa mais baixa. O desempenho mais baixo e gera expectativa mais baixa. Vamos fazer a profecia ao contrário. O desempenho é função do nível de aspiração. Se eu tenho uma expectativa alta em relação a uma pessoa, se ela prova que é o desempenho, o estímulo, o compromisso, a realização, gera uma expectativa. E você tem uma espiral de crescimento. Expectativa, desempenho. Vai depender do preconceito e do clima. Próximo. A teoria X e Y não são técnicas. Nós estamos falando de estratégias, de filosofias, de teorias de liderança. Nós estamos falando de teoria. Aluno, não reaja ao estudo da teoria. É fundamental, porque se a gente ficar como técnica, a técnica muda e a gente fica analfabeto funcional. Tem um programinha do computador que a gente aprendeu que está legal. A gente fez a faculdade só para aprender aquela técnica. Se mudar a técnica amanhã, a gente dançou. A gente tem que aprender a pensar. A técnica é uma ferramenta, um instrumento importante, mas que ela vai mudar, porque esse é o progresso humano. Mas a gente não perde a capacidade de pensar. O nosso trabalho é intelectual. O intelectual é aquele que pensa a sua realidade, no sentido de a transformar. Portanto, tem que entender que teoria na prática não é diferente, que nada mais prático, sim, do que uma boa teoria. Nada mais prático do que uma boa teoria. Próxima. Quais são os nossos... Nós estamos sendo genuínos ou manipulativos, com erro e acerto, X ou Y? Isso vai determinar legitimidade ou credibilidade, causa e efeito. Lembra? Concepções, comportamento. Um pouquinho, vamos andar um pouco mais depressa. Próxima. Questões que a gente gostaria que vocês levassem. Qual é a minha visão do mundo, dependendo da resposta que vocês deram? Qual é a minha teoria sobre a natureza humana? Já tinha pensado sobre isso? Estou me deslocando de X para X', quer dizer, para uma variável, né, de autoridade para manipulador, pensando que já sou Y? Estou separando o mundo, como os questionários indicaram nas duas respostas, concordando com os dois, que são diferentes, não são contrários? Faço sobre os outros as mesmas suposições que eu faço de mim mesmo e dessa maneira me comporto? Eu acho que o colega aqui, que o Cássio é igual a mim, ou eu acho que eu sou melhor do que ele porque eu sou o presidente do conselho e ele é o super cara do design lá? Se eu tenho essa visão de preconceito que eu sou superior, como ser humano, eu estou equivocado, eu sou X. Se eu acredito que eu posso realizar coisas com ele em conjunto, eu estou sendo Y. Porque ele é igual a mim, ele quer contribuir, ele quer participar, quer... Entenderam? Teoria, prática. Teoria, comportamento. Próximo. O homem é um animal que cresce e aprende, diz McGregor de forma bem clara, que está sempre motivado e que se desloca em direção à água, a algo, até morrer. A água também, né? Próxima. A teoria Y deve ser, embora tenha sido, tomado como um conjunto monolítico de valores. É uma visão de autodiagnose e diagnose da realidade só para agir. Não é autoajuda, é aplicação do conhecimento de ciência do comportamento humano, que há muito está esquecido nos últimos textos modernos de autoajuda, que
que se dizem de administração. Próximo. Vamos lá, as pessoas desejam estar no time que vence, como disse, pertencer ao que é importante. As pessoas, o servente e o engenheiro nuclear, participar e contribuir, se orgulhar do que fazem e do que acontece, sentir que influem no que é importante para elas, realizar trabalhos que tenham sentido e significado para ela, no nível em que ela está. É o seu filho, é o seu irmão, é o seu colega de trabalho, assim, é você também. Próxima. As pessoas têm necessidade de realizar, de se mover em direção a algo, de participar, em colaboração e de contribuir. Duas, próxima. Vamos lá, próxima, próxima, próxima. Pode passar, depois... Vamos lá, mais uma. Olha aqui, ó. Dificuldade envolvida, tempo envolvido. O conhecimento técnico tem muito pouco... É menos tempo envolvido e menos dificuldade. Mudar atitude é mais tempo envolvido e mais dificuldade. Mudar comportamento individual é mais tempo envolvido e mais dificuldade. Mudar comportamento de grupo é muito mais tempo envolvido e maior dificuldade. Como é que a gente vai mudar esse comportamento do grupo chamado Brasil? Muita dificuldade e muito tempo. Próximo. Próximo. Bate aí. Quem... Só mais uma. Preceitos da teoria Y, encerrando. Só mais essa é a outra. Quem conhece o trabalho decide sobre ele. Participação genuína. Participação genuína é participar mesmo. Eu tenho lá um companheiro nosso, né, que trabalha conosco, que ele fica zangado. Hoje ele estava bicudo. Chama-se Clóvis. Hein? Ele estava bicudo, porque eu fiz uma reunião e não chamei ele. Ele fica bicudo toda vez que eu não chamo ele. O que é participação genuína? Se o cara não tem nenhuma contribuição a dar naquele trabalho, não tem que chamar o cara. Só para dar a impressão que ele está participando, então a gente não chama. Ele tem muita contribuição e é muito útil para uma porção de outras coisas. A participação genuína é se a gente está participando daquilo que a gente pode contribuir. Tá bem? Não é para dar impressão de participação. Isso é demagogia, isso é populismo, isso é manipulação. Isso é tapinha nas costas, isso é grupinho. A organização não é um grupo social, é um grupo funcional. Ela tem objetivos. E aí, ó, o talento e a criatividade são amplamente encontradas nas organizações, se, em verdade, não é encontrado porque estão soterrados por culturas autoritárias, avessas e infensas à participação. A mentalidade é contra a participação, apesar dela estar dando curso de participação. Votar não quer dizer participar. A votação é uma forma de expressão da voz. Mas participar quer dizer ter voz. Votar pode ser uma das maneiras de ter voz, mas não é a única. E, finalmente, para encerrar, você gostaria que o seu filho, a sua filha, se você preferir, fosse subordinado a você como gerente? Você gostaria que a sua filha tivesse você como gerente? Quer dizer, o gerente que você é, o estilo que você usa? Sabe, aquele que cobra resultado? Aquele que faz a diferença entre isto aqui é para dizer em sala de aula, não é para fazer no trabalho? Você gostaria que o seu filho, a sua filha, fosse subordinado a um gerente de teoria X ou a um gerente de teoria Y? O que você prefere, X ou Y? Muito obrigado. Não dá mais tempo para pergunta.